Glória a Deus. Então, queridos irmãos, bem-vindos à segunda aula da arte da pregação. Uma ligeira recapitulação, bem rápido mesmo. Vamos lá. Irmão Joaquim, me fala apenas uma coisinha que você aprendeu na primeira aula. A autoridade de Jesus. Tá, que está na mensagem modelo. Legal. Irmã Conceição, me fala uma coisinha que você aprendeu na última aula. Só uma coisinha. Mergulhar na palavra. Ok. Um dos objetivos do curso é a gente mergulhar na palavra. E o segundo é transmitir com eficácia o que a gente recebeu no mergulho. Legal? Júnior, uma coisinha. Tô pegando os mais calados, gente. A presença de Jesus, o Espírito Santo, para estar dando direção na palavra. Ok, a presença de Jesus também está na mensagem modelo, é uma das bases lá na mensagem modelo que a gente vai usar durante todo o curso. Ok? Vamos lá, Karina? Yes! Terceiro passo, estruturar a palavra. Legal. Ela já decorou todos os 7 passos, viu, gente? Que já foi pro terceiro. Tá bom, irmãos. Alguém quer falar mais uma coisinha que aprendeu na última aula? Pedro? 7 passos da carne, o esqueleto e o coração. São as ilustrações que nós vamos usar ao falar sobre os 7 passos. Olhando o corpo humano, naturalmente falando, certo? A carne, que é tudo que cobre os ossos, o esqueleto, que são os ossos, e o coração, que normalmente é o centro do ser no sentido físico. Ok? Mais alguém quer falar mais alguma coisa? A autoridade de Jesus está na dimensão celestial. Que também está na mensagem modelo. Essa é a segunda, primeira, terceira base. A primeira é a autoridade. Então está na primeira. Legal. Mais alguém quer falar mais alguma coisa sobre a primeira aula? Deus é organizado. Deus é organizado. Nós também devemos ser. Obrigado, gente. Vamos lá então. Então vamos para a segunda aula. Eu faltei a primeira aula, não tem na apostila. Ok. Agora tem. Agora tem. Os 7 passos quais são? Vamos falar juntos? Primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. Elaborar a proposição central da mensagem. Sexto. Estruturar a mensagem. Sétimo. Pregar a mensagem. Não olhem para a apostila agora, apenas leiam o que vai aparecer na tela. É mesmo, pastor Cid? Obrigado. Eu estou feliz da vida pensando que estou projetando tudo lá. Mas aí só outra prestando atenção. Na verdade foi um teste meu, viu, pastor Cid, para ver se o pessoal está atento. Vamos lá? 1, 2, 3 já? Rapidinho, gente. Segundo passo, estudar o texto. Terceiro passo, estudar o texto. Quarto passo, achar a proposição central do texto. Quinto passo, elaborar a proposição central da mensagem. Sexto passo, estruturar a mensagem. E o sétimo? Pregar a mensagem. Legal.
Vamos lá agora, sem olhar nada. Vamos ver quem já consegue. Não olhem, não cedam à tentação de olhar no caderninho agora. Primeiro passo. Definir o texto. Segundo. Estudar o texto. Segundo. Estudar o texto. Estudar. Terceiro. Estruturar o texto. Estruturar. Quarto. Achar a proposição central do texto. Quinto. Achar a proposição central da mensagem. Sexto, estruturar a mensagem. E sétimo, Sétimo está na boca da língua. Então, gente, vamos para o primeiro passo, que é definir o texto. Para mim, que sou o autor do método dos 7 passos, para mim, o mais difícil é o primeiro passo. É o mais difícil. Porque é o passo que exige mais responsabilidade, porque é nesse passo que eu vou definir o que vai ser a mensagem, a matéria-prima da mensagem. É nesse passo. É nesse passo que eu preciso gastar um bom tempo e, numa boa parte das vezes, muita oração e até jejum, dependendo da circunstância. Então, aqui no primeiro passo, muito embora seja de pouco conteúdo na matéria do curso em si, é um dos passos que vai exigir muita responsabilidade do pregador. É o primeiro passo. É quando a gente define o que Deus quer, decide, descobre o que Deus quer falar com o povo naquela, primeiramente, falar conosco, como aprendemos já na aula introdutória. A gente vai saber o que Deus quer falar conosco, para depois de falar conosco, falar com quem a gente vai ministrar. Aqui a gente pode abençoar demais o povo e ser abençoado, ou então a gente pode criar um probleminha para o povo e para a gente também, lógico. É aqui que uma boa parte dos ministros erram, porque pregam não o que Deus quer. Entendem? Não gastam tempo suficiente para descobrir o que Deus quer falar com ele próprio, o pregador, e consequentemente com o povo. Eu já vi muitos pregadores, eu acho que vocês também. Alguém precisa de caneta, gente? Alguém precisa? Acho que vai ficar para outras ocasiões, né, Marcos? Já vi demais, gente. Uma vez eu convidei um pregador para ministrar lá na nossa igreja, e ele levou a agenda dele, a agenda de anotação de mensagens, e ele começou a pregar. O culto nosso começava às 18 horas, e ele começou a pregar, e foi fundo, e foi pregando, e foi pregando, e foi pregando. Quando deu por volta lá de mais ou menos, beirando 10 horas, teve o período de louvor, que foi em torno de meia hora, que é de praxe, e passamos a palavra para o irmão abençoado, pastorzão, um amigão meu. E ele foi pregando, foi beirando 10 horas, estava pregando. E ele fazia assim, ele pegava a agenda,
Irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre Abraão. Abraão no povo. Passava a agenda para lá e para cá. Eu quero falar um pouquinho sobre oração. Oração no povo. Eu passava as páginas da agenda para lá e para cá. Quero falar um pouco também sobre pá. Gente do céu, foi, até que eu não aguentei. Antes da meia-noite, eu não aguentei. Eu fui lá e falei para a esposa dele, falei, olha, irmã, dá um jeito de comunicar com seu esposo lá, porque se ele continuar, o pessoal vai começar a sair. E ele lá, pregando. Aí a igreja tinha uma porta lateral que dava visão para o púlpito. E ela chegou lá, do lado de fora, para ninguém perceber, né? Ela foi discreta até. Ela foi lá e fazendo gesto aqui, até que ele olhou para lá. Quando ele olhou para lá, ela fez assim no relógio. Aí ele ainda demorou mais uns 15 minutos para terminar. Eu não posso fazer o juízo se era a vontade de Deus no sentido ativo ou permissivo lá. Mas uma coisa eu sei, tinha algo errado naquilo. Tinha algo errado. Por isso que eu digo para vocês, o primeiro passo, definir o texto, ele é extremamente fundamental. E a regra que eu uso para mim é uma das regras usada em um dos slogans no trânsito: na dúvida, não ultrapasse. Se há dúvida se é essa ou não é essa a mensagem, sinal que tem que haver mais oração. Tem que buscar mais. O ideal é que quando a gente vai para a ministração, a gente já sabe. É isso que Deus quer que seja ministrado. Entendem? Então é de suma importância. Se por acaso está assim, aí não, meu Deus do céu. Tem vezes que eu chego já em determinadas ocasiões, faltando pouco tempo que eu digo é um dia, para a hora da ministração, e estou em dúvida, e a minha crise é forte. Aí eu fico, meu Deus, me ajuda aí, fala. E às vezes Deus me leva até o limite, mas Ele fala, porque o meu compromisso, gerado por Ele mesmo, é pregar o que Ele quer, e não o que eu quero, e não o que o povo quer. Vocês sabem que existem igrejas que fazem pesquisa para saber o que o povo quer ouvir, para elaborar as mensagens, simplesmente para atrair o povo, e não para ministrar o que Deus quer. Eu vou dizer para vocês, em qualquer ocasião, a melhor opção é ministrar o que Deus quer. Tudo bem até aqui? Então vamos a os detalhes do primeiro passo aí na sua apostila, na página 4. Na página 4 e também na página 4. Na página 4. Então vamos lá, queridos. Em primeiro lugar, meios pelos quais o pregador define o texto. Meios pelos quais o pregador define o texto. Lembrando que a qualquer momento vocês podem levantar a mãozinha e fazer a pergunta, tá? Lembrando também que a resposta pode ser agora ou pode ser depois. São dois meios básicos, meus irmãos, pelos quais o pregador define o texto. Primeiro, a definição por meio natural. Eu chamo de meio natural, meus irmãos,
não é tirando a espiritualidade desse primeiro meio de definição do texto. Eu chamo de natural, principalmente porque acontece assim, dentro dos aspectos naturais, dentro da visão, da capacidade que nós temos de observar. Deus usa tudo isso no meio, no ambiente natural, no aspecto natural, para levar à definição do texto a ser pregado. Aí eu coloco o seguinte, como vocês podem ver aí na apostila. É quando o pregador, ao observar o seu auditório, percebe uma necessidade do povo e, com base nesta necessidade, define a mensagem. É assim. Eu, como pregador, olhando a minha igreja, o rebanho que eu pastoreio, eu percebo, observando naturalmente, conhecendo a vida do povo a quem eu pastoreio, eu vejo que a maioria precisa entender um pouco mais sobre vida de oração. Aí então, observando naturalmente, conhecendo naturalmente o povo, eu recebo de Deus a orientação, a paz do coração para falar sobre oração para a igreja. Quer dizer, foi assim, naturalmente, não teve nenhum aleluia, estou sentindo que tenho que falar sobre... Não, foi naturalmente. Naturalmente, eu como homem de Deus, como pregador, observo e vejo que o povo precisa, com responsabilidade, com convicção que é a vontade de Deus, porque Deus traz a paz no coração da gente. Aí então eu elaboro mensagens ou a mensagem para falar ao povo de Deus sobre oração. Entendem? Diferente da mensagem carapuça. É diferente. A mensagem carapuça é assim, está aqui todo mundo ora para valer, gosta de oração, é um povo que ora, aleluia, é um povo que gosta do culto de oração, gosta de vigília, é o povo que ora em casa, mas tem um indefrético, apenas um indefrético, que não ora. É o relaxo em pessoa na oração. Aí então eu vou lá e preparo uma mensagem poderosa e ministro na igreja para alcançar aquele. Naturalmente, não seria mais fácil eu chamar esse irmão para uma conversa e falar para ele sobre oração? Haja visto que 99,9% do povo é de oração. Entendem? Esse é o primeiro meio pelo qual a gente define o que vai pregar. E eu digo para vocês, uma boa parte no nosso ministério acontece assim. Acontece assim. Esta série que nós estamos terminando de ministrar hoje na igreja mesmo, foi com observação natural. A gente viu, não é, Marcos? A gente viu, não é, pastor Heloísa? A gente viu que a maioria dos irmãos na igreja ainda não entenderam a questão da administração e da fidelidade do dinheiro. Aí nós resolvemos, com convicção no coração, que é a vontade de Deus, ministrar a igreja sobre dinheiro. Deixa eu falar para vocês aqui bem baixinho. Não se preocupem não, a gente vai falar sobre dinheiro pouquinho na igreja. É porque logo todo o nosso povo não vai precisar nem fazer momento de dízimo e oferta lá, ficar cutucando os irmãos em todo o culto. Os irmãos já vão ser fiéis normalmente, devolvendo o dízimo através lá das transferências bancárias. O povo vai aprender a ser fiel, porque está na palavra de Deus. À medida que a gente vai ministrando a palavra de Deus, o povo vai aprendendo, não é? Vocês entendem, irmãos? Entendem, irmãos? O meio natural? Está legal até aqui? Está claro? Está claro? Alguma pergunta?
Seria mais ou menos assim. Não, mas o meio natural, pastora Fernanda, se encaixa também nesse sentido. Quando nós vamos ministrar a um povo que não é o povo do nosso conhecimento. Exemplo, o pastor fulano de tal me convida para falar em uma conferência de missões, lá na igreja dele. E o tema é obreiros imbatíveis de uma obra inacabada. Aí eu naturalmente geralmente eu olho o que eu tenho dentro do tema que me foi dado e defino ali, observando naturalmente o que eu já tenho preparado. É lógico que toda mensagem que já foi preparada anteriormente, antes de ser pregada, ela deve ser regada também com oração e um preparo. A gente nunca deve pregar uma mensagem sem passar uma revisão geral nela, abrindo assim a oportunidade para Deus mudar o que precisa ser mudado. Mas naturalmente também, entendeu? Eu já convidei a pastora para pregar aqui nas mulheres, e a gente precisa do tema, né? Pode passar o tema, né? No outro dia. E aí a pastora falou que se pudesse esperar um pouquinho, que ela estava orando pela semana, para ver o que Deus tinha para nós aqui. Aí, não tem dia, não, até sexta-feira eu te mando o tema. E aí quando manda, é justamente aquilo que a gente estava precisando, que eu estou observando aqui, entendeu? Vai na oração também. Um bom exemplo disso. Não, irmãos, nunca pode faltar oração. Eu estou observando naturalmente o povo, ou definindo naturalmente o que eu tenho preparado para o tema que me foi sugerido, mas eu estou em atitude de oração. É o meio que se define, que eu estou falando para vocês, é o meio de observação natural, observando naturalmente. É como eu disse, quando eu chamo de observação natural, eu não estou tirando a espiritualidade desse meio, é apenas como as coisas acontecem. É tipo assim, não tem Deus está falando aqui agora, tal. Não é isso. É esse primeiro meio, é assim, é com os pés no chão. E com os pés no chão é lógico que Deus traz direção, sim, sem dúvida alguma, mas usando a nossa capacidade que a gente tem de observar as coisas. Um bom exemplo disso, pelo que eu entendi, é, por exemplo, as nossas conferências de Goiânia, em oração, obviamente, o tema é dado, e aí os pastores que vão ministrar em oração vão pregar dentro do tema. Exatamente. E até, pastor Cido, a pessoa que vai pregar dentro do tema, a mensagem que ela vai pregar dentro do tema, pode ser definida por observação natural, dentro do tema. O tema é missões, mas eu tenho aqui um material vasto sobre missões. Naturalmente eu olho, passo as páginas da minha agenda, não lá na hora que está pregando, mas eu observo ali naturalmente e defino o que eu vou pregar. Mais alguma dúvida, gente? Ou mais alguma contribuição? Podemos avançar? Então vamos lá. O segundo meio pelo qual a gente define é a definição por meio de revelação. Fica à vontade, pastora. Revelação, escreve aí na sua apostila. Revelação. Aqui sim, sem exageros e sem misticismo. É quando a necessidade do povo está oculta aos olhos naturais. Então o Espírito Santo revela ao pregador qual a mensagem a ser pregada. Porque existem ocasiões que, por mais que a gente olha, por mais que a gente observe, a gente não
consegue perceber o que Deus quer. Aí então, Deus fala. Qual é a mensagem? Quando você vai no culto, aí aconteceu com a gente, né? O Marquinhos, eu gosto, você falou do pastor, né? Assim, você precisava levar a palavra. Só lembrando da aula passada, o Espírito Santo é onisciente. Ele sabe do passado, do presente e do futuro, de tudo. Se o Espírito Santo muda a mensagem, eu só falo na beiradinha ali, é porque teve alguma deficiência do lado de cá, e não do lado de lá, tá? É bom lembrar disso também. Mas vejam bem, aqui se trata, meus queridos, daquilo que Deus fala sobrenaturalmente. Já aconteceu comigo. Eu estava como seminarista, no meu primeiro ano de estágio, lá na igreja cristã evangélica em Morrinhos, Goiás. E eu tive um sonho. No sonho eu estava em um lugar muito bonito. Sabe aquelas paisagens da Suíça? Aquela coisa mais linda, aquele verde, aquele lago, aquela coisa. Eu estava num lugar daquele e Deus falava, era uma voz do sonho, falava assim: a mensagem que você deve pregar na próxima semana é sobre o vale de ossos secos, em Ezequiel capítulo 37. Eu acordei. Sabe quando você acorda sabendo que foi um recado de Deus? Revelação, por meio de um sonho. Já aconteceu de Deus falar claramente. Já aconteceu de Deus usar pessoas para falar assim. Quer dizer, é extra a observação. É além da observação natural. Nesse caso, quando a revelação vem de Deus para mostrar qual é a mensagem a ser pregada, aí a gente fica mais seguro. A gente tem segurança maior. Quando é por observação natural, enquanto a gente não aprende a discernir no nosso coração a paz que dá a certeza de que é aquilo para pregar mesmo, a gente sofre. Quando chega já na idade ministerial que eu estou agora, já é mais tranquilo. A gente já sabe discernir no coração da gente, mesmo observando naturalmente qual é a vontade de Deus. É mais fácil. Agora, para quem está começando, aí ai meu Deus do céu, aí é mais difícil. Aí quando Deus fala, traz uma revelação, aí, que bom. No entanto, há um perigo aqui. Atribuir a Deus o que Ele não revelou. Aqui é um perigo, gente. É assim. Deus não revelou. E a pessoa inventa que Deus revelou. Isso é um perigo. Ou então a própria pessoa se enganar. Teve um sonho lá, que estava lá na casa do Fernando, comendo um churrasco maravilhoso. Lá na casa, eu tive um sonho que estava lá na casa do Fernando, comendo aquele churrasco maravilhoso, aquela picanha na chapa deliciosa, aquela costela soltando do osso, Rodrigo, lá assim, tal, acordei, então no outro dia, eu tenho que pregar contra as obras da carne. A questão da revelação, irmãos,
A questão da revelação no contexto de pregação é também muito sério. É muito sério. A gente nunca pode atribuir a Deus o que não é de Deus. O que é meu, o que é de Deus é de Deus. Inclusive o apóstolo Paulo, tantas vezes nas cartas, ele fala: digo como homem, falo como Paulo. Ele deixa bem claro o que era assim diz o Senhor e o que era assim diz Paulo. Isso é muito importante, irmãos, para nós não cairmos naquela de entrar nessa armadilha aí. Deus não tem compromisso com a minha palavra. Deus tem compromisso com a palavra dele. Quando eu prego o que Deus quer, Deus vai honrar e Deus vai fazer cumprir, porque Ele é fiel e poderoso para cumprir tudo o que Ele fala. Mas Deus não tem compromisso em cumprir o que eu falo. Pelo contrário, o que eu falo, Ele faz questão de puxar o tapete e ver o meu tombo, para eu aprender. Entendem, amados? Está claro até aqui? Está claro, gente? Alguma pergunta? Legal? Não deixe passar a dúvida. Joia? Vamos lá. Segundo, orientações para pregadores iniciantes na definição do texto. É importante que agora a gente pense em pregadores iniciantes, viu, gente? É pregadores iniciantes, porque o que eu passo a mostrar a vocês agora tem tudo a ver com quem está começando, não apenas começando no ministério de ensino, mas começando a caminhar por essa jornada de uma seriedade maior e de um método específico, que é o método dos 7 passos na pregação, certo? São pregadores iniciantes, a temática principal aqui nesse segundo aspecto. Então vejam bem. Primeiro, escolha textos que expressem um pensamento completo. Lembrando que, se você olhar no seu cronograma, para a próxima aula você já vai trazer o relatório da definição do texto que você vai pregar a mensagem para análise. Quando você é um pastor que tem uma certa... Por exemplo, o José Gonçalves, ele prega sobre família. Quando você convida ele para vir na igreja, automaticamente você já sabe que provavelmente ele vai trazer aquele assunto. É isso, mais ou menos. O senhor tinha falado da questão escolha do texto, Entendi. Aqui, Fran, tem tudo a ver. Isso que você perguntou tem a ver com o tópico anterior. Aqui eu já estou falando diretamente para pregadores iniciantes, levando em consideração pregadores iniciantes. No caso que você mencionou aí, está relacionado a definição por meio natural ou por meio revelacional. Geralmente, nesse caso, o pastor Josué Gonçalves, eu o convido para uma conferência de família aqui na igreja, geralmente ele vai definir por observação natural. Geralmente. Volto a dizer, gente, não quer dizer que esse meio natural de observação cai na espiritualidade. Não, é natural. Se ele é ministro da palavra nesse assunto e é convidado para ministrar nesse assunto, ele vai definir o teor da mensagem dele por observação natural do material dele, talvez até com dicas do próprio pastor que o convidou a respeito do rebanho, que o pastor que convidou conhece, e vai ser
assim no sentido poderoso da palavra, espiritual do mesmo jeito, entendeu? Só o meio como se define, que eu chamo de natural ou revelacional, só. Tá? Claro? Ok. Então vamos lá, gente. A primeira orientação é essa: escolha textos que expressem um pensamento completo. É assim, você vai escolher um texto agora, o texto que você vai escolher para a sua possível pregação para análise na última aula. Vai ser assim, você vai escolher o texto que expresse uma ideia completa. Você não pode pegar um texto, por exemplo, deixa eu pegar uma Bíblia emprestada aqui. Você não vai pegar um texto, por exemplo, o meu texto é: um clamor de angústia ecoa pela terra de Moabe. Terminou numa vírgula. Tem que ser um texto que, no mínimo, termine com um ponto final. Ou então um parágrafo completo. Por que isso? Porque vai te ajudar nos outros passos que se seguem. Quando você entrar no terceiro passo, Karina, que é estruturar a mensagem, não, o texto. Estruturar o texto, você vai ver que se o seu texto não tiver um pensamento completo, você vai ter muita dificuldade no terceiro passo. Então, para a gente que está começando, que está no andamento do aprendizado desse método, defina o seu texto, no qual você vai elaborar a mensagem para análise, tendo um pensamento completo. Tem que ter carne, esqueleto. Todo texto tem. Todo texto bíblico, ele tem a carne, tem o esqueleto e tem o coração. Todo texto bíblico. Isso aí nós vamos aprender lá no terceiro passo. Todo texto tem a sua própria estrutura já tem tudo lá. Mas não é o caso agora. Eu teço detalhes para vocês quando chegarmos lá no terceiro passo. Mas agora é fundamental que vocês entendam isso. É necessário que agora, daqui até domingo, você defina o seu texto, levando em consideração que ele tem que expressar um pensamento completo. Melhor para pensamento completo. Pensamento completo, Thalita, é aquele texto que não corta a argumentação pelo meio. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, vírgula. Aí você para ali. Quer dizer, a argumentação do assunto do texto vai até o último versículo, que é o versículo 5 lá. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É até lá, entendeu? Se você corta o pensamento pelo meio, vai te dar dificuldade para elaboração da mensagem, para Deus falar com você dentro do processo. Entendeu? Pastor? Sim? Então, quando a gente vai elaborar esse texto, não pode ser um capítulo, é um versículo, é um capítulo? Se o versículo tiver o pensamento completo, sim. Por exemplo, Romanos 8, 28. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Um versículo tem o pensamento completo. Acontece às vezes de ser vários versículos que ainda não têm o pensamento completo, que ainda precisa de versículos anteriores ou de versículos posteriores para ter um pensamento completo. Um exemplo que tem um pensamento completo pode ser as parábolas? Uma parábola.
uma parábola. Você pega a parábola do filho pródigo. Se você vai pregar, vai estudar a parábola do filho pródigo, se você corta o texto pela metade, perdeu o pensamento completo da parábola. Na verdade, não é só o texto, né? Tem que ter o contexto. Não, necessariamente não. Romanos 8:28 tem um contexto todo anterior e posterior. No entanto, só aquele versículo tem um pensamento completo. O versículo 1 do Salmo 23, você pode trabalhar muito em cima dele, né? Como? Salmo 23, versículo 1. Se você é aquele lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se você pode trabalhar muito em cima dele, né? Só nele não. De acordo com o método que nós estamos aprendendo, não. Tem que ter um pensamento completo, porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará, cabe heresia lá. É porque você vai pensar só em coisas boas, né? Só em coisa boa. Mas é negativo que pode acontecer na vida. Por isso que eu estou falando. Por isso que eu estou falando, num versículo só, você pode dar muita informação ali. Tanto da boa. Mas, Júnior, Eu entendi. prestem atenção nisso aqui, irmãos. Prestem atenção nisso aqui. É a pergunta da Bia. Olha só, preste atenção nisso aqui. Pode ser que um versículo tenha pensamento completo. E pode ser que vários versículos não tenha um pensamento completo. O que você tem que ficar atento ao definir o seu texto para a mensagem análise é que o seu texto precisa ter pensamento completo. Ponto final. Certo? Sobre o Salmo 23, versículo 1, é um versículo que cabe muitos pensamentos, mas não talvez o que a Bíblia ali mostraria. Mas aí você pega esse versículo e você começa a viajar na sua própria imaginação e forma ali uma mensagem em cima daquilo. Isso é perigoso. E daí você vai falar daquilo que você quer, daquilo que você acha. Tem muitos pregadores que usam textos isolados para afirmarem os seus pretextos. As grandes heresias no mundo, em todos os séculos, surgiram de textos bíblicos. Justamente por causa disso, porque não analisam o texto como um todo. Pensamento completo. Tá? Por isso que a gente tem que ter conhecimento da palavra, porque eu mesmo sou honesta em dizer que já aconteceu de eu ter algumas crenças baseadas no que eu ouvia, e quando eu comecei a ler a Bíblia, que eu comecei a entender, eu percebi isso, alguma coisa que me falaram lá, mas de acordo com o texto, nem sempre tem. Levem em conta. Aqui, pastor, e aí o senhor diz se é pensamento completo ou não? Tá, só um minuto, pastor Ciro. É bom, Fran, a gente ter em mente agora que nós estamos caminhando num aprendizado de o método dos 7 passos. Nesse método, nós estamos aprendendo a trabalhar uma mensagem bíblica com base em um texto. Certo? Nesse sentido, ao definir o seu texto, que ele tenha um pensamento completo. Certo? Pode ler, pastor? Vou ler aqui, tá? É João 10:10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para dar vida e uma vida plena que satisfaz. É completo? Eu pergunto, pastor, se dá completo? Eu entendo que é. É completo. É completo. Como é que está a pontuação desse texto, pastor? Vai lendo e falando a pontuação. Prestem atenção. O ladrão vem para roubar, vírgula, matar e destruir. Acho que é vírgula, é ponto final aqui. Preciso Eu vim de óculos. para dar vida, vírgula, uma vida plena, vírgula, que satisfaz. Ponto final. Ponto final. No mínimo, gente, não quer dizer que sempre será, mas no mínimo, o seu texto que você vai escolher para a mensagem análise, que possivelmente será você o pregador, tá? Tem que pelo menos terminar com um ponto final, pelo menos.
Pode acontecer que tenha um ponto final e não seja o indicativo que há um pensamento completo. Pode ser que depois do ponto final tenha, mas eu garanto para vocês, se não terminar com pelo menos um ponto final, não tem o pensamento completo, porque uma vírgula indica que o assunto continua. Ou que pelo menos o subassunto está ligado ao anterior. Também teve um ponto final, no primeiro parágrafo lá, mas continuou e teve um outro. Uma regra boa para vocês, eu uso isso sempre. Quem tem a Bíblia aí na edição revista atualizada? Essa aqui é? Não, essa é a nova versão transformadora. Quem tem a edição revista atualizada? Em papel mesmo, Alguém tem? Alguém tem? Não? Tá. Aqui, ó, presta atenção aqui, gente, ó. Uma dica boa sobre o pensamento completo. A Bíblia na edição revista e atualizada, todos os parágrafos começam com a primeira letra em negrito. Esse é um indicativo seguro de que, com raras exceções, há um pensamento completo no parágrafo. Geralmente o parágrafo tem um pensamento completo. Então, uma dica boa aqui para vocês: peguem a Bíblia em papel, porque a Bíblia digitalizada não tem esse detalhe. Pegue a Bíblia na edição revista e atualizada em papel e veja se... Talvez. Não, essa é a corrigida. Edição revista corrigida. É bem possível que o parágrafo lá, de acordo com a edição revista atualizada, tenha um pensamento completo. É uma dica. Tá bom? Mas é a Bíblia impressa, porque a digitalizada não tem esse detalhe. Sim, Marcos. Quando o senhor fala essa questão do pensamento completo, enquadraria a questão de quando Jesus é tentado, que o diabo ele usa um versículo, aí Jesus fala, mas também está escrito. Então você tentou induzir ele com aquele versículo, com aquela passagem. Aí Jesus fala, mas também está escrito isso. Então ele usou partes, entraria essa parte que ele está falando? Ou não? Sim. O pensamento... Aqui, gente, uma boa pergunta do Marcos aqui. Eu acho que ele está querendo já definir esse texto para a pregação dele. Aqui, gente, ó, veja bem. A tentação de Jesus. É lógico, pelo andamento da leitura, você já sabe que o pensamento completo será terminado quando a narrativa terminou. Isso não tem muito segredo, entendeu? Agora, se o Marcos vai lá e pega, tudo isso te darei se prostrado me adorares, e para ali. Eu já vi um irmão, ou melhor, uma irmã, pregando e dizendo assim: irmãos, nós temos que nos prostrar diante de Deus, porque a palavra está dizendo aqui, tudo isso te darei se prostrado me adorares. E alguém lá na célula falou bem assim: mas irmã, o texto é o diabo que está falando isso aí. E a irmã, entenderam? Então a ideia do pensamento completo tem que ser assim, principalmente porque se o seu texto não tiver um pensamento completo no curso aqui, você vai ter dificuldade para andar, principalmente no terceiro passo. Irmã Conceição, essa é uma pergunta boa sobre o pensamento completo. Tem? Pega lá para ela, por favor. Não, tá ótimo, perfeito. Segundo, irmãos, olha só, escolha textos de fácil memorização. Agora que você vai pregar a mensagem para análise, não escolha texto que você vai ter dificuldade para memorizar. Então, escolha texto que tenha um pensamento completo e procure texto que seja menor. Ok? Geralmente os textos menores são mais fáceis para a gente memorizar. Então, para aí, você está dentro da caminhada aí nos 7 passos.
é possível que você seja o pregador da mensagem para análise. Então, escolha texto que tenha pensamento completo e escolha texto de fácil memorização. Não, pastor, eu vou pregar no Salmo 119, quase 200 versículos. Escolhe para você ver, você vai ficar 3 anos fazendo o terceiro passo, estruturando o texto. 3 anos você vai ficar lá estruturando o Salmo 119. Então, escolha texto de fácil memorização. Se porventura o seu texto você escolheu um texto grandão, pode me procurar. Pastor, o que você acha desse texto? Eu vou falar tranquilamente. Olha, diminui. Vamos procurar talvez um parágrafo desse texto que tenha pensamento completo e ficar nesse parágrafo, porque isso vai te ajudar a aprender a caminhada dentro do método. Tá bom? Irmão Rafael. Pastor, isso aí seria assim para nós, pregadores iniciantes. Mas com a prática você pode usar mais de um texto na mesma pregação. Nesse método, por enquanto, não. Esse método trabalha com a mensagem com base em um texto. Mas eu vou trazer detalhes sobre isso aí mais para frente, irmão Luiz. Esse método pode ser adaptado para mensagem temática também. Tá? Obrigado, irmão Luiz. Legal até aqui, irmãos? Então vamos lá. Terceiro, escolha textos de fácil interpretação. Escolha textos de fácil interpretação. Eita, eu vou pregar a mensagem para análise sobre a besta do Apocalipse. Besta está sendo você. Agora, nessa altura do campeonato, não inventa não. Não, eu quero pregar sobre o juízo do grande trono branco. Mateus 25. Eita, vai ser uma mensagem poderosa. Cuidado, agora não é hora disso. Agora, escolha o beabá mesmo. Jesus sou. Escolha João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um versículo só que tem pensamento completo, de fácil memorização. A gente já sabe até de cor. É? Ok, gente? Ok, gente? Então tá bom. Para a próxima aula, de acordo com o seu cronograma, de acordo com o nosso cronograma da página 2, dia 17, próximo domingo, você vai trazer a definição do seu texto para a pregação análise. Vou explicar como é, pastora Fernanda. Você vai relatar, aqui ó, presta atenção aqui. Pergunta da pastora muito importante. Olha só, você vai escrever, tal como você fez com o primeiro trabalho, você vai escrever Deus, ou melhor, deixa eu colocar mais pegando os dois meios. Definir o texto, o meu texto para a pregação análise por meio natural ou revelacional, que é Mateus 28, versículos 18 a 20. Só isso. No entanto, eu alerto vocês, dificilmente, não é impossível, mas dificilmente a definição do seu texto será por revelação. Dificilmente. É normal aqui, gente, presta atenção nisso aqui, ó. Ei, presta atenção aqui, ó. Naturalmente, dentro desse curso,
a definição do seu texto será por meio natural. Você vai olhar aqui as 3 orientações e vai naturalmente, pelo amor de Deus. Não quer dizer que a mensagem vai ser carnal, não. Você vai ser a pessoa sorteada para pregar a mensagem análise. Não quer dizer que porque você escolheu naturalmente, a mensagem não é de Deus. Não é isso, não é isso. Mas por questão de coerência do curso, então você vai agir naturalmente. Pode ser que Deus revele a você? Pode ou não? Pode. Eu te garanto que se Deus revelar a você, Ele vai revelar a você um texto que tenha pensamento completo, de fácil memorização e de fácil interpretação. Oh, glória a Deus! E para confirmar a revelação ainda vai ser escolhido. Vai ser escolhido. Deus confirmar para alguém, vai ser essa pessoa que vai sair. Quando ele tem a ver com a verdade. Tá certo, irmãos? Tá certo, irmãos? Quando ele tem a ver com o propósito, se você sabe o seu propósito. Gente, ó, aqui, ó. Aqui, gente, ó. Sim? Pergunta a Fran. Quando você entende o seu propósito, é uma revelação de Deus, você escolhe um texto com base no seu propósito, é natural ou espiritual? Para pregar a mensagem e a avaliação, pai, por exemplo. Entendi a sua pergunta. Entendi. Aqui, gente. Aqui, ó. Alguns irmãos não escutaram. Pergunta de novo, Fran. Escutem bem a pergunta. Se eu escolher um texto com base no meu propósito, que é uma revelação de Deus, é espiritual. Então, esse texto que eu escolher, ele vai ser natural ou ele vai ser espiritual? Não, é assim. Entendi bem a sua pergunta. Tá, vou pegar você como bode expiatório aqui. Você foi a pessoa, na onisciência de Deus, você já é a pessoa. Tá, só pegando uma hipótese. Que será a pregadora da mensagem análise. Se for revelacional, não vai ser agora, você não vai pensar na mensagem, você vai pensar no texto. Você vai orar pelo texto. Inclusive, a orientação é orem para escolher o texto. Não vai simplesmente só pá aqui não. À medida que você está pá aqui na Bíblia, esteja em oração. Ou talvez pensando em alguns textos, esteja em oração. Se for revelacional, aí naquela noite, ou talvez no seu momento pessoal de devoção a Deus, seu momento devocional, Deus vai falar com você. Minha serva, olha, prega sobre as bem-aventuranças. Aí você vai lá para Mateus capítulo 5, o texto lá do versículo 1 até o 14, que tem um pensamento completo e faz memorização. É aqui, foi revelacional. Entendeu? Agora você não busca propósito de pregação, agora você busca o texto. O texto. Primeiro passo, gente, definir o texto. Não é ainda definir a mensagem propriamente dita. Esse passo aí, o que mais que eu já vi nos cursos acontecer, e que fica a orientação para vocês, não cometerem esse erro, é que o pessoal fica esperando vir uma revelação de Deus, descer um anjo, Deus falar, ter um sonho, fica esperando para definir o texto. Vocês têm que ir pelo natural também. Deus também fala através do natural. Então, se você encontra um texto que é coerente dentro desses 3 pontos, e você está com paz no coração de pregar aquilo, escolhe o seu texto, define o seu texto. O propósito é você definir o texto. Não fica esperando o mover do Espírito Santo, que meu pai fala, não, entendeu? Senão você vai enganar o seu processo de... O que é importante agora, gente, o que é importante agora é o que eu já falei algumas vezes aqui. Quando você define por observação natural, isso não diminui a espiritualidade da pregação e não diminui a espiritualidade do seu processo de Deus falar com você. Não, você está apenas usando o meio de observação que Deus vai usar, entendeu? Porque quando a gente vai definir o texto,
não a mensagem é pós, né? Já é uma revelação de Deus, porque nós vamos definir o texto dentro da palavra de Deus. Não é revelada. Só mais uma vez a palavra da irmã Marta confirma o que eu acabei de dizer. O meio que é natural não quer dizer que o resultado é carnal, é de mim mesmo. Não, é o meio, é a observação de tudo. Agora vocês vão observar o quê? Não é o povo que vocês vão pregar. Não, vocês vão observar as regras do curso. No primeiro instante é eu e Deus. Meu irmão Luiz, e assim a gente vai finalizar. Novo convertido, melhor Antigo Testamento ou Novo Testamento? O novo convertido que vai ser o pregador da mensagem de análise, Novo Testamento. A propósito, para todo mundo, até para nós os velhos, numa situação como essa, é melhor o Novo Testamento. Os evangelhos. Já é um pensamento. Ó, já quebrou lá os três aqui, ó. Deus já falou, né? Vamos orar, irmãos. Curva essa cabeça, feche seus olhos, por favor. Querido Pai Celestial, em nome de